Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e vamos continuar nosso passeio sobre técnicas de escrituração contábil, ainda no âmbito de sistemas de informações contábeis. O objetivo desse vídeo é continuarmos tratando, da questão de contas de resultado, com enfoque em despesas e com especial destaque para a questão do regime de competência. Sempre lembrando que nós temos os vídeos anteriores, que eu recomendo que sejam revistos, onde a gente tem as definições de reconhecimento de fato contábil, a definição da estrutura de contas de uma entidade. Temos também um vídeo que nós destacamos a questão de como registrar os fatos contábeis por meio das contas de resultado, a definição de contas de resultado. Nesse vídeo nós vamos focar então na questão de um exemplo para que a gente possa perceber exatamente como é que funciona essa questão de despesas. E vamos começar então com despesas com salários. Para o nosso exemplo, nós vamos imaginar que nós estamos no mês de janeiro e que nós temos a seguinte situação. Nós temos dois colaboradores, o João e o Pedro. O João tem um salário de 2.000 e esse mês você decidiu pagá-lo no dia 31, no último dia do mês. Já Pedro tem salário de 3.000 e vai receber, como de costume, no quinto dia útil do mês subsequente, ou seja, em fevereiro. Como será que ficam estes lançamentos? Bom, vamos começar então pelo João. O João recebe 2.000 e é, portanto, um custo, uma despesa que eu terei. Então, a destinação deste recurso é despesas com salários. E a origem é caixa. Nós retiramos, quer dizer, a fonte é o dinheiro que tínhamos no caixa, e no dia 31 realizamos o pagamento do salário de João. A conta caixa, nós já sabemos, é parte do ativo. E despesas com salário? Despesas com salário não é ativo, não é algo que temos, não é algo que sabemos que teremos, também não é algo que devemos, já que acabamos de pagar. Portanto, despesas com salários é algo que foi consumido, foi utilizado, é um recurso que foi utilizado sob forma de mão de obra durante o mês de janeiro. Vamos ver então como é que isso se reflete lá no nosso razonete, para que a gente possa entender. Então, a origem é caixa, portanto, lançamento a crédito no caixa de 2.000. E destinado à despesa com salários. Então, despesa com salários, 2.000 a débito, débito, porque é uma destinação, tá certo? Então, nós temos aí os dois razonetes representando o fato contábil do salário pago a João. Agora vamos ao nosso segundo colaborador. Ele é Pedro. Pedro tem um salário de 3.000. Mas espera aí. Desculpe. Ainda não pagamos este salário. Mas estamos no dia 31 de janeiro, então nós já consumimos o mesmo fato que gerou o lançamento de João, também ocorreu com Pedro. Nós já consumimos aquele recurso sob forma de mão de obra. Então nós podemos lançar despesas com salário de 3.000. Por quê? Porque já existe este consumo, nós já utilizamos, esse custo já foi efetivado. Já existe, então, uma obrigação, ou seja, a origem é salários a pagar. Se nós formos pensar naquele conceito que vimos lá nos primeiros vídeos de débito e crédito, então, Pedro acredita que nós vamos pagá-lo. Portanto, o crédito é concedido
certa forma, por Pedro, que agora ele vai esperar até o 5º dia útil para receber o seu salário. Portanto, ele nos forneceu mão de obra, nós temos, então, uma despesa já que deve ser registrada, que é despesas com salários de 3.000. E a origem é salários a pagar. Salários a pagar é uma conta do passivo, é uma conta do passivo, é uma obrigação que temos. Se nós fechássemos a empresa no dia 31 de janeiro, permaneceria essa conta. Aliás, seria a primeira conta a ser paga na liquidação da nossa empresa. O uso dos nossos ativos seria direcionado primeiramente para a liquidação das contas de salário, que devemos aos nossos colaboradores. Vamos ver como é que isso fica refletido lá no nosso razonete. Então, agora, despesa com salários já acumula os 2.000 do João e os 3.000 de Pedro. E nos salários a pagar aparece agora um lançamento a crédito. Então, nós temos também uma conta no passivo registrando salários a pagar, porque nós ainda não pagamos, mas o total de despesas de janeiro já fica registrado, ok? Mas e no dia 5 de fevereiro? Então andamos no calendário e agora já estamos em fevereiro. E nós vamos realizar então o seguinte lançamento, nós vamos pagar o salário de Pedro. Dessa vez não tem nada a ver com despesa. O que acontece é uma liquidação de um passivo. Um passivo é uma obrigação registrada, gerada anteriormente. Então, nós vamos simplesmente transferir recursos do caixa para uma obrigação, como se fosse uma conta a pagar, como se fosse uma conta de fornecedores. É uma obrigação como outra. Então, vamos ver como é que isso ficaria registrado lá no nosso conjunto de razonetes. Dessa vez, a origem é o caixa, então a gente agora retira os 3.000 do caixa para liquidar os salários a pagar. Portanto, é uma transferência do ativo para o passivo, nós estamos tirando dinheiro do nosso ativo e liquidando uma dívida, pagando uma obrigação. Então, nós agora não temos mais o passivo, os salários a pagar. E vejam que a despesa com salários já havia sido registrada. Tá difícil de entender? Vamos pensar um pouquinho, então. Quando a gente volta a olhar agora aquele conjunto de lançamentos, nós temos que lembrar que a contabilidade, como foi dito em vídeos anteriores, ela é baseada no regime de competência e não no regime de caixa. Ou seja, não é quando a transação financeira se efetiva, quando o dinheiro realmente flui de um lugar para o outro, mas sim quando o valor intrínseco é gerado, o fato contábil, é que é registrado. Então, de novo, vamos tentar deixar isso um pouco mais fácil. João forneceu mão de obra, nós o pagamos, perfeito. Pedro também forneceu mão de obra, então também é uma despesa, porém nós não o pagamos ainda em janeiro, mas é uma despesa de janeiro, porque é um regime de competência, a despesa precisa ser atrelada ao mês em que ocorreu, para que nós possamos ter uma comparação, uma identificação do que realmente nós consumimos em janeiro. Pode ser que Pedro nem trabalha mais conosco em fevereiro, mas a despesa fica em janeiro, porque eu pago o Pedro em fevereiro, mas não é uma despesa de fevereiro, é uma despesa referente a janeiro. Certo? Isso é muito importante a gente destacar, por isso é que esse vídeo está focado só nisso. De novo, a atenção máxima deve ser na questão do referente, ou seja, a que mês é referente àquela despesa? É uma despesa de janeiro. Estou pagando em fevereiro. A transação financeira, o fluxo financeiro para liquidar aquele pagamento é diferente da geração da despesa. A geração da despesa diz respeito a quando ela foi consumida. Então, de novo, Pedro trabalhou em janeiro, fez jus a um salário de 3.000.
e, portanto, é uma despesa de janeiro, que, por um acaso, por questões de processo, ela vai ser paga em fevereiro. Se o processo normal é pagá-la no dia 5 de fevereiro, ela é paga em fevereiro, mas é referente a janeiro. Então, é uma despesa de janeiro, tá certo? É por isso que essas duas transações aparecem, então, e temporariamente, aquilo que eu devo a Pedro fica registrado como um passivo, um salário a pagar, certo? Então, de novo, teve dúvida? Volta, assiste de novo, faz no papel. Se você não fizer os razonetes no papel, vai ficar difícil de entender isso. Mas depois que pega o jeito, fique tranquilo. Você vai perceber que é mais simples do que parece. Bom, com os exercícios é que você vai abstrair, vai entender este conceito de débito-crédito e agora essa questão do regime de competência. É diferente quando o fato acontece e quando a efetivação financeira do fato ocorre. São coisas distintas, ok? Precisamos ter a ideia clara de quando é que a despesa foi gerada, quando é que ocorreu o fato gerador da despesa. Essa é a chave para a gente poder entender esse tipo de lançamento. É mais simples do que parece. Faça um razonete, vai ficar mais fácil, tá bom? Por enquanto é só e nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção. Até lá.